Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como utilizar a biblioteca React Toastify para mostrar notificações para os usuários em suas aplicações React. Além disso, também vamos ver sobre como utilizar input masks no React, o que é um assunto extremamente interessante e muito útil para aplicações modernas hoje em dia. Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou trazendo para vocês mais um vídeo a respeito da Tips and Tricks, uma playlist que eu estou trazendo dicas para vocês a respeito de desenvolvimento web, e até o momento nós estamos desenvolvendo uma aplicação muitíssimo interessante nessa playlist. Antes de mais nada, eu peço que você cheque minhas redes sociais, onde eu tenho postado um conteúdo muito interessante por lá, principalmente com vídeos no formato vertical, onde está muito interessante dar dicas rápidas para vocês a respeito de desenvolvimento. Além disso, também peço que cheque a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que está evoluindo e crescendo cada vez mais, com muito mais devs procurando ajuda e muito mais devs ajudando, o que é simplesmente sensacional. E esse vídeo não é para ser tão longo, tá? Eu espero que vocês gostem desse formato e aguardo a avaliação de vocês, pois eu vou trazer dois assuntos um pouco menores de uma maneira mais introdutória para vocês. Eu não vou deixar vocês na mão, como eu nunca fiz antes, mas também eu já vou dar aquele impulso que você precisa para descobrir essas tecnologias e buscar por conta a sua evolução completa com elas, caso desejar. Então, vamos começar rapidinho, que temos que ver esse React Toastify e as input masks de uma maneira extremamente simples e interessante. Vem comigo. Então, eu já estou com a aplicação startada aqui, né? E nós vamos começar tentando entender o que é o React Toastify, tá? O que é essa biblioteca? Basicamente, essa lib ela tem o objetivo de tornar mais fácil o processo de exibir notificações para o usuário, né? Tipo, você conhece o alert, né? O alert que a gente pode até colocar aqui, ó, alert, colocar aqui hello world, né? Ele é simplesmente um pop-up que aparece, ó, mostrando o nome do site, diz hello world, entendeu? Daí você pode dar um ok aqui. O alert é basicamente isso, ele exibe uma notificação para o usuário, né? Um alerta. No caso, o alert ele é nativo do JavaScript, né, interpretado pelos navegadores, né? Então, basicamente, o toast seria um alert, porém muito mais moderno, sofisticado e personalizável, né? Existem diversas bibliotecas a respeito de toasts, né? Toasts é o que a gente chama essas notificações aqui, tá? Por que é um toast? Porque é basicamente uma torrada, sabe? A torrada daquelas torradeiras americanas, que ela sai pulando de dentro da torradeira. Então, é basicamente isso, é por isso a analogia de toast, né? Então é basicamente essa notificação aqui, ó. Eu cliquei aqui, show toast, ele aparece, né? E a gente pode fazer diversas coisas, sabe? Promises pending, update. A gente tem diversas, tá? Diversas opções com React Toastify, tá? E existem outras libs de toast para React, né? Se a gente pesquisar toast React, a gente vai ver diversas coisas aqui, tá? Tem o React Hot Toast, React Toastify, é claro, ela é a mais conhecida, né? A mais falada, mas existem diversos conteúdos a respeito de toasts e também você pode fazer toast manual, tá? Você pode fazer toast manual. Então, eu prefiro o React Toastify porque eu já trabalhei com ele diversas vezes. Ele é o mais conhecido na minha área, no que eu sei, né? Então, eu tô trazendo ele aqui para vocês porque eu acho ele simplesmente sensacional, tá? A gente pode fazer diversas coisas com o React Toastify e a gente vai fazer tudo isso hoje, ok? Nós vamos utilizar uma maneira simples com o React Toastify, tá? A gente vai utilizar uma maneira simples com... O que eu quero dizer é simples no sentido de ser fácil de se utilizar, né? Então, nós vamos utilizá-la para tarefas básicas, por exemplo, nós não vamos utilizar promises, né? Que vai dar o resultado promises pending, depois ele mostra se foi resolvida ou rejeitada, né? Algo assim, a gente não vai fazer algo tão complexo quanto isso, tá? Mas a gente vai fazer diversas outras coisas também, tá? Além disso, o React Toastify é completamente personalizável, então a gente pode fazer diversas coisas e torná-lo extremamente condizente com a identidade visual da nossa aplicação, né? Então, para implementar o React Toastify, já vamos ver aqui no código, tá? Eu vou abrir um outro terminal aqui do lado e eu vou fazer yarn add React Toastify, tá? Assim a gente vai adicionar ele aqui no nosso projeto e vocês vão ver a facilidade que é de exibir um toast, tá? É super simples mesmo, ok? Deixa eu fechar aqui alguns arquivos e basicamente, rapaziada, aqui no nosso app, no app da nossa aplicação, nós vamos colocar o Toast Container, tá? O que é esse Toast Container? Ele é um container, né? E esse container, ele é responsável por armazenar toda
o carregamento dos toasts, né? Então, ele é como se fosse um contexto, o provider de um context. Todos os filhos desse toast container poderão utilizar um toast, né? Só que ele funciona de uma maneira um pouco diferente, a gente só precisa declarar ele aqui no nosso app, tá? Então, para fazer uso desse cara, eu vou vir aqui embaixo da main, ó, e colocar toast container, tá? Ele já vai importar lá para nós do React Toastify, ó. Beleza? Então, basicamente a gente já colocou o nosso toast container aqui, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer nesse caso é que a estilização do nosso toast vem do React Toastify também, tá? E a estilização padrão ela é muito boa e a gente vai estar utilizando ela, tá? Então, para importar ela, a gente tem que importar o CSS, ok? Ele vem de dentro do React Toastify /dist /React Toastify, tá? React Toastify. E a gente pode colocar React Toastify.css, ok? Só que existe uma versão minificada desse arquivo que é mais performática, tá? Por não custar tanto para ser carregada, né? Então ela é um pouco mais performática. E a gente pode importar ela dessa forma aqui, ok? Ou seja, toda a nossa aplicação, como o Toast Container está declarado no app, toda a nossa aplicação poderá utilizar toasts, né? E no caso dos toasts de sucesso, que seria quando a gente criar um usuário, por exemplo, a gente clicou aqui para criar e deu tudo certo, a gente quer exibir um feedback para o usuário de que deu certo a criação, né? E aqui no caso da atualização também, e no caso da exclusão também, né? E nesses casos de sucesso, quando dá certo a utilização, o que a gente quer fazer é implementar o toast lá no nosso contexto, tá? Então aqui no nosso user context, o que a gente vai fazer? Lá onde a gente faz o create user, deixa eu ver, cadê a função create user aqui? Logo após o api.post, nós vamos utilizar aqui, no caso, o toast, que nós vamos importar lá do React Toastify. Deixa eu ver se importou certinho, tá? E aqui no toast a gente tem vários métodos, tá? A gente tem vários métodos nativos dele mesmo, né? E aqui a gente vai estar utilizando o toast.success, tá? Que no caso o .success é basicamente no cenário quando dá sucesso, tá? Então ele vai exibir um toast pré-pronto através do CSS que a gente carregou, exibindo uma mensagem de sucesso para o usuário. Então o que nós vamos colocar aqui é usuário criado com sucesso, ok? Vamos salvar aqui. E vamos testar lá na nossa aplicação, tá? Eu vou vir aqui, editar não, criar um usuário, né? Eu vou criar aqui Uriel Lopes, esse número aqui não dá, tem que ser, colocar o número aqui, colocar o país Brasil, estado do Rio Grande do Sul, colocar os dados aqui que a gente está acostumado a fazer um monte de vezes. E o que aconteceu com o nosso toast? Ele não apareceu, tá? O nosso toast não apareceu. Por que ele não apareceu? A gente fez alguma configuração de errado? Não. O nosso toast não aconteceu porque no momento de exibição do toast, o que o nosso app fez? Lá no user modal, quando a gente tem uma requisição, seja de criação ou de atualização do usuário, a gente faz um window.location.reload, porque a gente tem que atualizar a página para dar aquele feedback visual, para dar aquele feedback visual para o usuário de que a página atualizou, o conteúdo dela atualizou a partir daquela requisição que ele fez. Porém, isso quebra a parte do React Toastify de exibir o toast, né? Tipo, basicamente o nosso toast ele não vai aparecer. Então, eu vou criar um toast aqui, tá? Vou criar mais um toast não, um usuário, né? Aqui. E agora, ele exibiu o nosso toast, tá? Aqui está o nosso toast, ó. Basicamente, a gente pode esperar ele carregar, se a gente coloca o mouse em cima, ele pausa o carregamento, a gente pode arrastar ele para o lado para tirar ele daqui, entendeu? Para ele sumir, ou clicar aqui no botão para tirar ele. E assim a gente tira o nosso toast, né? A gente pode ter essas interações com ele, né? E o bom do React Toastify é que ele faz toda essa parte por conta. A gente não precisa ir lá, criar um componente, estilizar ele com CSS, criar todas essas propriedades que o React Toastify já faz para nós, certo? Então, basicamente a gente já criou o toast de criação, né? E aqui no nosso context a gente tem que fazer a mesma coisa na atualização. Então a gente vai fazer um toast aqui também, né? Um toast no caso para quando a gente atualiza o usuário. Então seria toast.success também, porque deu certo a requisição, né? E a gente vai fazer usuário atualizado com sucesso. Ok? Beleza. Tendo feito isso, o que a gente vai fazer agora também é aqui no delete do nosso user, o toast.success usuário deletado com sucesso, ok?
E aqui eu vou comentar também o Window Location Reload para que a gente possa ver o toast, né? O toast na página. Então, o que a gente vai fazer aqui é atualizar um usuário, por exemplo. Ó. Vou tirar algumas informações desse cara aqui. Vou tirar aqui. O número de celular não é válido. Porque a gente não tem aqui isso aqui, tá? Lá no nosso back-end a gente está gerando dessa forma, da forma sem os parênteses, e ele permite essa criação porque é uma validação do front-end, o formato do celular, mas lá no back-end a gente não atualizou a API para gerar números nesse formato correto aqui, tá? Tava faltando os parênteses ali. Pronto, ó, usuário atualizado com sucesso, a mensagem correta de atualização, né? E agora se eu deletar esse cara, ó, vai aparecer aqui, ó, usuário deletado com sucesso, né? E a gente pode fazer diversos toasts ao mesmo tempo também, ó. Ele funciona super bem com isso aqui, tá? Com diversos toasts acontecendo ao mesmo tempo, a biblioteca é extremamente preparada para isso. E nos casos onde a gente vai ter erros, que momentaneamente, como a gente não tem nenhum feedback da API de erro, né? Porque é uma fake API, a gente vai fazer a validação da criação. Por exemplo, quando eu tentar inserir aqui e der erro em algum campo, eu vou mostrar um toast geral aqui também dizendo que houve erros e que é para checar cada campo para validar o form, né? Nesse caso, para fazer isso, nós vamos ter que ir lá no formulário, que seria aqui no User Model, né? Então aqui no User Model, basicamente, a gente vai fazer um import do toast, né? Import toast from React Toastify, né? E salvando aqui, a gente pode vir aqui, ó, no onError, né? Essa função que a gente criou aqui, que é quando há erro no submit do formulário, que por enquanto tá vazia, a gente vai fazer um toast.error, tá? E a gente também tem diversos outros métodos aqui que nem eu falei, né? Tipo, tem o dark, tá? E aqui no dark a gente tem algumas outras propriedades, ó. Se eu quiser colocar aqui só usuário, confira, no caso, confira os campos e tente novamente, tá? A gente está utilizando uma diferença, né? No caso do tema, né? Opa! Que zoeira que deu ali. Do VS Code. Então se eu tentar inserir aqui, ó, ele vai mostrar um tema dark, né? Diferente e tal. Mas o que eu quero fazer nesse caso é utilizar o error, tá? E aqui no caso do error, se eu mandar aqui agora, ele vai mostrar como se fosse um erro, tá? Com exclamação, cores, temas de um erro, né? Então agora a gente basicamente implementou todos os toasts que a gente podia. Toast de notificação de erro e toast de sucesso, tá? A gente não precisa de toast em outras ocasiões da nossa aplicação por enquanto, tá? A gente não precisa. A gente pode exibir toast, por exemplo, de carregando, tá? Da promise do back-end para obter os usuários quando a gente filtra, mas a gente vai fazer um feedback visual diferente de um toast, tá? No caso, o que eu quero dizer é que a gente pode utilizar o toast nessa situação, mas nós não estaremos por questão de preferência, tá? Por questão de que eu quero fazer algo diferente aqui para vocês no front-end, tá? Sem a utilização do toast, tá? Porque basicamente nós temos um problema agora, tá? Nós vamos deixar o Window Location Reload comentado para que a gente possa ver os toasts. Mas os dados não vão estar atualizados aqui no nosso componente, tá? A gente não vai exibir os dados atualizados, a não ser que a gente atualize a página manualmente, tá? Esse problema da atualização, que a gente vai deixar comentado no momento, nós vamos resolver no próximo vídeo, utilizando uma solução para revalidar os dados da API, né, a partir de uma alteração nos estados aqui do front-end, utilizando o UseSWR, né, que é um hook da Vercel, mesma criadora do framework Next.js e diversas outras coisas aqui, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer é melhorar esse processo utilizando o SWR, né? Que nem eu falei para vocês anteriormente, o Location Reload não era a solução ideal desde o início, era só provisória, e a gente vai entrar em um vídeo tema somente sobre o SWR aqui no canal, tá? E posteriormente, assim, a gente vai talvez entrar em assuntos como o React Query, né? Eu pretendo abordar o React Query aqui, ainda não sei quando, mas ele também é uma solução para esse problema, tá? Uma solução moderna que está sendo muito utilizada ultimamente em diversos e-commerces e aplicações de grande porte, tá? Então a gente vai estar dando uma olhada nesse cara também, podem deixar, aguardem aí no canal, tá? Então, por agora, o que nós vamos fazer é criar uma input mask, né? Então, o que é uma input mask? Basicamente, são máscaras para os inputs, tá? Então, a gente tem um input aqui que a gente não quer deixar o usuário preenchê-lo livremente, tá? A gente quer deixar uma restrição. Por exemplo, no caso do celular, a gente não quer que ele insira como está aqui na API, tá? Porque a gente exibe erro para o usuário. Até se eu tentar atualizar esse cara aqui, ó, ele vai dizer que o número de celular é inválido,
né? Então eu quero forçar o usuário a colocar parêntese, mas eu não posso obrigá-lo a digitar. Digo, eu posso, porque senão eu não vou aceitar o dado, né? Mas eu posso ajudar o usuário a não precisar fazer isso manualmente, utilizando uma máscara que vai substituir os espaços aqui do que o usuário informou, formatando dessa forma, utilizando os parênteses, colocando if quando precisar, para que o usuário não precise fazer isso manualmente. Então nós vamos fazer essa nossa máscara utilizando o regexp, né? Regular Expression. Mesma coisa que a gente utilizou para validação. Então aqui na pasta úteis a gente vai fazer um outro arquivo chamado masks.ts, tá? Porque a gente pode ter diversas máscaras mais à frente. Por exemplo, máscara de CPF para colocar pontuação, o hífen, etc. Também é extremamente utilizado, tá? Então, eu quero lembrar também que existem diversas alternativas para fazer máscara, tá? Existem bibliotecas prontas como React Mask, né? React Input Mask, acho que é especificamente para o React, para utilizar de uma maneira muito mais simples. Mas eu vou dar a introdução a esse assunto para vocês aqui. Por exemplo, o React Toastify, eu não mostrei do zero como fazer um toast com CSS, etc. Porque a gente já sabe criar componentes, a gente já sabe utilizar toda essa parte dinâmica para fazer um toast do zero. Então, como a gente já sabe, vamos utilizar um pronto para acelerar o nosso processo de desenvolvimento, né? Mas máscaras, nós vamos começar aqui do zero com a máscara, com o regexp mesmo, para entender o assunto e a importância de libs que facilitam o processo também, né? Então, nós vamos começar aqui fazendo uma constante que nós vamos exportar, né? Então, export const normalize phone number. Vai ser o nome dessa função, tá? Basicamente, ela vai servir para normalizar o número de telefone, né? Normalizar é um termo para a gente transformar um dado que a gente recebe e retornar esse mesmo dado, só que de um formato diferente, de um formato identificável, né? Então a gente vai receber um número que o usuário informou cru, somente os números, os dígitos do telefone dele, e retornar um número formatado para o nosso front-end, que também será consumido para enviar para a nossa API, tá? Então, o que essa constante faz? Ela recebe uma arrow function, tá? Uma arrow function, onde a gente vai receber um value, tá? No caso seria o número de telefone. Esse value ele vai ser do tipo string ou undefined, né? Porque a gente pode chamar essa função em um momento que a gente não tenha nada no nosso input e ele seria undefined, né? Então, basicamente, o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer uma validação. If not value, ou seja, se não houver valor, se o valor for undefined, a gente vai fazer simplesmente return de uma string vazia. Porque se não tem valor, a gente não tem que formatar nada. A gente só vai retornar uma string vazia para a gente não seguir com a função abaixo que vai fazer todo o replace das partezinhas da nossa string, tá? Então, nós vamos utilizar aqui embaixo, depois dessa validação, um return do value, tá? Só que esse value, a gente vai fazer um ponto replace nele. O que é esse replace? Ele substitui partes de uma string, né? E a gente vai utilizar regex para identificar as partes da string a serem removidas e, em seguida, informar as partes novas, tá? Então, no caso aqui do replace, a gente vai colocar aqui na função que ela aceita dois parâmetros, tá? O parâmetro a ser substituído e o valor novo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar o regex, né? Então, o regex aqui, o que a gente faz é colocar essas barras aqui, né? E no final aqui eu vou colocar um G. Por que um G? Porque eu quero que isso seja global, tá? Quando eu coloco o G, eu estou dizendo que essa validação do regex, ela é global. Tá? Então é em toda a string, é em todo o campo, né? Não é só em uma determinada faixa do input, tá? E aqui dentro eu quero aceitar, dentro desses colchetes, aceitar somente dígitos, tá? Então eu vou colocar dessa forma aqui, tá? Dentro dos colchetes, _barra D maiúsculo, tá? E aqui no caso, a gente tem que colocar outro argumento, que vai ser essa string vazia, tá? Então o que a gente quer fazer? Se a gente detectar algo que não seja um dígito, eu quero substituir por uma string vazia, tá? Então qualquer coisa que não for um dígito vai virar uma string vazia, vai virar, não vai entrar no input, né? Não vai ser um caractere. Além desse replace, a gente vai fazer um outro replace em seguida, tá? Depois de substituir todos os caracteres que não são números por nada, a gente vai fazer um outro replace aqui com regex também, tá? No caso desse regex, a gente quer capturar os dois primeiros números, tá? E o restante do nosso número, é claro, para poder colocá-lo entre os parênteses, né? E para fazer isso aqui no regex, lembrando que é só superficial isso aqui, se vocês quiserem se aprofundar mais e entender como o regex está funcionando aqui especificamente, vocês podem ir, tá? Mas eu vou só explicar por cima, visto que o regex é um conhecimento geral e eu espero que vocês estudem mais sobre o assunto caso não entendam, tá? Eu mesmo fiz a
a burrice de ignorar o regex por muito tempo e ver a utilidade dele depois, né? E por isso sofri bastante. Então eu estou aqui dando um conselho de coração para vocês, tá? No caso, aqui para detectar, eu quero que eu tenha um grupo de números entre esses parênteses e outro grupo. Esse primeiro grupo são os números que vão ir dentro dos parênteses lá, e esse outro grupo é o restante do número, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu quero obter nesse grupo é um dígito, né? Só que eu vou colocar 2 entre colchetes porque eu quero obter 2 dígitos, tá? Então eu quero obter 2 dígitos nesse primeiro grupo. Aqui no segundo grupo, eu quero obter um outro dígito, tá? Que vai ser qualquer outro número, tá? Ou seja, a gente quer pegar os 2 primeiros dígitos que o usuário digitar e um dígito em seguida. Então, a partir do momento que ele digitar 3 números, eu quero pegar esses 2 primeiros e colocar nos parênteses e esse segundo colocar lá depois, tá? Aqui no caso do replace a gente tem que fazer a parte que ele vai ser substituído, né? E por que ele vai ser substituído aqui nesse caso? Eu vou colocar um parêntese, né? E aqui dentro desse parêntese eu vou colocar $1, dólar ou cifrão 1, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que eu tô pegando a primeira posição detectada pelo regex, tá? Então esse $1 é isso aqui, é o que eu obtive, que são 2 dígitos, os 2 primeiros dígitos do número, tá? Aí eu quero um espaço, literalmente um espaço entre o parêntese e o resto do número, né? E aqui eu quero colocar a segunda parte dele, que é o terceiro dígito, tá? Beleza. Após fazer isso, eu vou fazer um outro replace, porque a gente não terminou todo o nosso replace aqui, né? Eu vou colocar aqui // e uma string vazia já para deixar o segundo parâmetro ele não ficar alertando erro o tempo todo para nós, tá? Então aqui eu também quero obter 2 grupos, tá? E o que vão ser esses grupos? Aqui eu quero obter os 5 primeiros dígitos, tá? Então para fazer isso eu vou colocar /d 5 entre chaves, tá? Porque eu quero obter os 5 primeiros dígitos do nosso número. Ou seja, todos os números que vão antes do hífen, tá? E aqui eu quero obter um outro dígito qualquer, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu quero dizer que a primeira parte do código que eu obtive, a primeira parte do input que eu obtive, hífen a segunda parte. Então eu pego os 5 primeiros números que são armazenados nessa variável aqui, coloco um hífen, e depois eu coloco o outro dígito em seguida que o usuário digitou, formatando ele dessa forma, tá? Vou salvar aqui que ele vai quebrar a linha. Eu vou fazer um outro replace final, tá? No caso desse replace aqui, o que a gente vai fazer é uma substituição, tá? No caso quando a gente tiver 4 dígitos, ok? Então aqui eu vou colocar o $1 já, porque eu quero substituir pela própria variável, tá? Nesse caso aqui, o resultado final que a gente quer obter são 2 grupos, tá? Nesse primeiro grupo aqui, eu quero obter um hífen e 4 dígitos após esse hífen, tá? Então, aqui eu estou validando para eu obter o que tem depois do primeiro grupo, tá? Depois do primeiro grupo de 5 dígitos, eu tenho um hífen e 4 dígitos em seguida, tá? No segundo grupo, eu quero obter um dígito, tá? Mais alguma outra coisa, tá? Que pode ser um caractere qualquer. E o que eu quero substituir é apenas pelo primeiro valor. Ou seja, se a gente obter qualquer coisa no segundo grupo, eu quero ignorar isso. Eu quero apenas o primeiro grupo, que são os caracteres finais após o hífen. Ok? Então é tudo que a gente precisa nesse caso. Salvando essa máscara aqui, a gente vai fazer a utilização dele aqui no nosso user model, né? Porque a gente tem que interagir lá com o nosso input. Então, para interagir com o input, nós vamos estar utilizando alguns métodos do React Hook Form, tá? Aprendendo mais um pouquinho dessa lib sensacional. A gente vai precisar de 2 métodos principais nesse caso, tá? A gente vai precisar do método que vai nos permitir visualizar o estado do input, ou seja, obter o valor dele, o valor daquele input no momento, né? E também a gente vai utilizar o outro método para substituir o valor daquele input, tá? Então, nesse caso, para observar, para obter o valor daquele input no momento, a gente vai utilizar o método watch, tá? Para alterar um valor, a gente vai utilizar o método setValue, ok? Então, a gente vai importar esses 2 caras aqui, desestruturar do Hook Use Form, né? No caso agora, para a gente obter programaticamente o valor que tem no watch, né, para que a gente possa modificá-lo, a gente vai fazer uma const phone value que a gente vai receber do watch de phone, né? E o que é esse phone? Como que ele sabe que a gente está tratando do phone? Porque a gente colocou no register aqui o campo phone, tá? Lá no nosso register a gente tem o campo phone aqui, ó.
registered phone, tá? E a gente identifica isso através do phone value aqui, tá? Beleza, agora a gente obtém aqui nessa constante o valor do phone, né? O valor do input de phone. E nesse caso aqui, o que a gente quer fazer é alterar esse valor sempre que ele mudar. Basicamente, o usuário inseriu, né, um valor lá no nosso input e a gente vai querer alterar aquele valor para formatá-lo usando a nossa máscara, tá? Então, basicamente, para isso a gente usa um useEffect, né, o hook useEffect, e aqui a gente coloca como dependência dele o phone value, tá? Nesse caso, utilizando o phone value aqui, a gente coloca dentro do useEffect o que a gente quer fazer, ou seja, o valor do telefone alterou, beleza, vamos fazer uma coisa aqui dentro. O que a gente vai fazer é um setValue, né, que é a função para alterar o valor. E aqui, primeiramente, a gente passa dois parâmetros. O novo valor aqui, né, o novo valor, e aqui dentro a gente passa o campo em questão, que no caso é o campo de phone, né. Qual que é o novo valor? É o normalize phone number, o retorno da nossa função. E essa nossa função, ela recebe o valor do input, que é o phone value, tá? Então, dessa forma aqui, a gente já está com a máscara pronta, tá? Basta a gente testar aqui na nossa aplicação, ó, tá? Onde eu vou chegar preenchendo aqui, deixa eu atualizar ela, inclusive, tá? Eu vou chegar preenchendo números aqui, ó, 55, ó. Ele já alterou. Eu coloquei o terceiro dígito e ele colocou os parênteses, ó, entendeu? Ele detectou que tem um outro número, ele formata os dois primeiros, coloca um espaço e deixa o terceiro seguir a vida. Aí, eu vou colocar mais 4 dígitos, ó, para ficar aqui a primeira porção. Eu vou colocar um sexto dígito, que eu vou colocar com o número 6 aqui. Vocês vão ver que o hífen vai surgir ali, ó. Surgiu o nosso if, eu vou colocar mais 6 e eu vou tentar apertar 7 agora no meu teclado, ó. E ele não vai deixar. Essa parte é o último replace que a gente fez, ignorando qualquer outra coisa que vai cair aqui na nossa máscara, né? Se eu der um entrar aqui, ó, ele vai me dizer que o número de telefone é inválido. Por que ele está dizendo que é inválido? Por questão da formatação que a gente fez lá da validação, tá? Não do formato do nosso número, e sim da validação em questão, ó. Eu vou colocar aqui com 9 no lugar, ó, e agora ele vai deixar de alertar erro, tá? Ele só dá erro porque a gente não tinha o 9 aqui no começo, como estava a especificação da nossa validação. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, eu agradeço de coração por você ter participado desse vídeo. Espero que esse conhecimento a respeito de Input Masks e do React Toastify tenha te auxiliado no dia a dia e você descubra novas tecnologias e maneiras mais fáceis de criar suas aplicações cada vez melhores, certo? No próximo vídeo, nós provavelmente vamos finalizar e deixar a nossa aplicação completa com o use SWR, né, substituindo o Window Location Reload que a gente tem provisório. E também a gente pode fazer mais vídeos nesse app de maneira performática, né, performando essa aplicação. E também de uma maneira mais específica, finalizando alguns detalhes, melhorando de certa forma, certo? Peço que você cheque minhas redes sociais, posto conteúdo muito interessante por lá. Também não deixe de ver a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que está crescendo cada vez mais. Muitíssimo obrigado a todo mundo que está lá na comunidade apoiando todo dia, cada vez mais. E também peço que você avalie esse vídeo. Espero de coração que você tenha gostado. Um beijo pra você. Me desculpa por qualquer coisa que possa ter acontecido aqui nesse vídeo. E até mais. Muitíssimo obrigado e valeu!